Saudações marinheiras, pessoal, retornamos então aqui, após, eu espero vocês terem visto os 3 filmes, né, que antecede essa aula, é o que está programado pelo menos, e a gente vai então iniciar então finalmente, né, a unidade 3.0, navegação astronômica, sistema de coordenadas astronômicas, né, e nossos objetivos dessa unidade de ensino, descrever os sistemas de coordenadas astronômicas e as relações entre os sistemas. Apenas para relembrar, em navegação astronômica, para a gente resolver o problema da navegação astronômica, a gente vai precisar trabalhar com 4 sistemas de coordenadas, certo? O primeiro deles nós já vimos, né? É o sistema de coordenadas terrestres, certo? E semelhante a ele, né? Esse sistema de coordenadas terrestres, os sistemas de coordenadas astronômicas serão estudados na sequência. O sistema de coordenadas terrestres, só para novamente relembrar, como é que ele é formado? Todo sistema de coordenadas é formado por 2 círculos máximos que se cortam ortogonalmente. Aqui no caso, quais são os círculos máximos que se cortam ortogonalmente? O equador terrestre e o meridiano de Greenwich, certo? Então o ciclo máximo fundamental é o equador terrestre e o ciclo máximo secundário é o meridiano terrestre de Greenwich. E as coordenadas de todo o sistema de coordenadas que nós vamos ver, os geográficos astronômicos, são medidos sobre um círculo máximo. Assim a gente pode ver aqui, ó, como é que é medida a latitude no sistema de coordenadas geográficas. A latitude é medida sobre um meridiano, né? Parte do Equador. É um arco de meridiano que, desde o Equador até o Polo Norte ou até o Polo Sul, de 0 a 90 graus, sendo um arco de meridiano. Então, isso é um círculo máximo. Já a longitude, né? Se a gente tirar aqui a longitude do Ciaga, né? Aqui, desde para cá até aqui mais ou menos. Então, a longitude de Ciaga é medida onde? No Equador terrestre. Então, é um arco de círculo máximo, certo? Que é medido de 0 a 180 graus para o oeste, de 0 a 180 graus para o leste, do meridiano de referência, né? O primeiro meridiano, o meridiano de Greenwich. Então, como é que são os 3 outros sistemas, né? Os sistemas geográficos, sistemas astronômicos, né? Sistema de coordenadas astronômicos e as relações entre eles. As relações entre eles são importantes, porque a gente vai ver que eles é que vão permitir a gente achar as coordenadas, os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, para que a gente possa, utilizando a trigonometria esférica, resolver o problema do triângulo esférico e chegar à solução e, finalmente, a solução do problema da navegação astronômica, que é conseguir a nossa linha de posição astronômica. Então, são 3 sistemas de coordenadas astronômicas. O primeiro, sistema de coordenadas horárias. Eu vou adiantar para vocês, né? Então, os 2 ciclos máximos do sistema de coordenadas horárias, o primeiro vai ser o equador celeste, não mais o equador terrestre, mas o equador celeste, e o outro ciclo máximo, né? Como eu falei, são sempre 2 ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente. O principal é o equador celeste. O ciclo máximo que cruza ortogonalmente o equador celeste é o meridiano superior do observador, né? Aquele que passa pelo polo celeste, polo elevado celeste, pelo zênite e pelo polo celeste abaixado, né? Então nós vamos ter pelo nadir também lá embaixo, certo? Então esse círculo máximo é que vai cortar o equador celeste, fazendo então o nosso sistema de coordenadas horárias. A gente vai ver que as 2 coordenadas que são que fazem parte do sistema de coordenadas horárias é a declinação. A declinação é medida sobre o círculo horário do astro. Círculo horário do astro, a gente vai ter um slide aí que vai mostrar mais claramente o que é o círculo horário do astro. É o ciclo máximo da esfera celeste que passa pelo polo, pelos 2 polos e pelo astro. Lembra? É a mesma definição de meridiano. Só que o meridiano, né? A gente pensar aqui é a esfera terrestre, mas se fosse a esfera celeste, né? Passando pelos 2 polos e pelo Ciaga, a gente tem um meridiano projetado na esfera celeste, o meridiano celeste. Já o ciclo horário do astro, quando o aluno ou aluna estão no Ciaga, estão vendo o Sol nascer ali a leste, então o ciclo horário acompanha o Sol. A definição é a mesma, passa pelos 2 polos e pelo centro do Sol. Só que o
ciclo horário do astro é móvel, enquanto o meridiano celeste é fixo. Tá bom, pessoal? Os outros dois sistemas de coordenadas, equatoriais, uranográficas, horizontais e azimutais, a gente vai ver mais para frente, vai falar sobre eles com mais detalhes. Descrever o triângulo esférico de posição, triângulo PAZ, polo elevado, astro que a gente vai... Quais são os astros que a gente vai trabalhar? Sol, Lua, 4 planetas que fazem parte, digamos assim, que são visíveis, né? E 57 estrelas, 57 mais uma que é a estrela polar. Então, 58 estrelas. Então, essas são as, digamos assim, quais são os astros que podem fazer parte do triângulo esférico de posição. E o zênite é o cidadão, é o observador, onde ele estiver na face da Terra. Em qualquer posição da face da Terra, o zênite, né, vai estar projetado na esfera celeste. Então, PAZ, triângulo PAZ, triângulo esférico de posição. Então, esse triângulo sendo resolvido pela trigonometria esférica que vai nos dar os elementos para que a gente construa a linha de posição astronômica. Tá ok, pessoal? O diagrama de tempo, vocês vão ver, fala aí relações entre ângulo horário de Greenwich e ângulo horário local e longitude. A gente vai ver que essas duas grandezas, ângulo horário de Greenwich e ângulo horário local, são as coordenadas do sistema de coordenadas horárias, que na verdade o nome é ângulo horário, que pode ser ângulo horário local, quando você mede o ângulo a partir do meridiano superior, meridiano local do observador, até o ciclo horário do astro. Ou então o ângulo horário de Greenwich, quando esse ângulo é medido no equador celeste, entre o o meridiano celeste de Greenwich e o meridiano e o ciclo horário do astro, desculpe, tá? E a longitude, a gente vai ver que as duas coordenadas, né, do sistema de coordenadas horárias vão estar relacionadas com a longitude, porque um passa no meridiano do observador, o outro no meridiano de Greenwich, né, a distância entre os dois é exatamente a longitude. Esse diagrama de tempo vai nos permitir fazer esse trabalho de resolver essa questão importante entre o HL, o HG e a longitude, tá? O diagrama azimutal vai vir já é um diagrama também importante que a gente vai ver lá quando a gente falar de sistemas de coordenadas horizontais ou azimutais. A relação entre azimutes. Nós temos o azimute verdadeiro, o ângulo no zênite, o azimute quadrantal. Temos 4 tipos de azimute que são importantes e a gente vai relacioná-los nesse diagrama azimutal e a gente vai ensinar vocês lá na frente. Tá bom, pessoal? Prosseguindo, então. Vamos lá, então. Finalidade da trigonometria esférica. Qual é a finalidade da trigonometria esférica? Ó. A resolução primeiro esse item, a resolução do triângulo esférico de posição na esfera celeste, cujos vértices são o polo elevado, o polo celeste elevado, né, do observador, que vai ser o polo celeste norte, o polo celeste sul, dependendo da latitude do observador, como a gente já viu e vai continuar vendo sobre isso. A posição do astro observado. Então é importante a posição do astro observado, mas mais importante que a posição do astro observado é que astro que está sendo observado. Quando é Sol e Lua, fica fácil, mas quando é um planeta, uma estrela, é um ponto, é uma linha pontual lá no céu e você então tem que ter certeza que você está tirando a altura de Marte, ou de Júpiter, ou de Antares, tá certo, pessoal? E o zênite do observador. Então esse triângulo formado pelo polo celeste, posição do astro e zênite do observador, constitui para o nauta a finalidade principal da trigonometria esférica. E, prosseguindo aqui, ó, as tábuas de navegação astronômica HO 229, HO 249, Hadler e Nori, tanto a 249 como a Nori tem aqui um extrato delas dentro dessa publicação que vocês vão receber por meio magnético, vão ter acesso pelo menos por meio magnético, está sendo feito lá no CIAGA para vocês terem acesso, porque em breve a gente vai precisar usar essa publicação, a primeira publicação, o extrato dela é o Almanaque Náutico Brasileiro. Mas aqui a gente está falando de tábuas de navegação astronômica, olha lá. As tábuas de navegação astronômica constituem, na realidade, uma série de soluções pré-computadas de triângulos esféricos na esfera celeste, para todas as combinações possíveis de latitude, declinação e ângulo horário, ou ângulo no polo.
a fim de facilitar ao nauta a resolução do triângulo de posição e a determinação rápida e precisa de uma posição observada de navegação. Então é o que eu falei a vocês. Para que serve a trigonometria esférica? Para que serve a solução do triângulo esférico de posição? Para a gente chegar na nossa linha de posição astronômica e aí, por conseguinte, achar a nossa posição observada, que é o cruzamento de mais do que duas linhas de posição, tá certo, pessoal? Vamos lá, então, prosseguindo. E aí está, então, nossa esfera celeste ou esfera local. E aí eu vou tentar fazer com vocês, né, lembra que a gente, na aula anterior, a gente enumerou quais eram os ciclos máximos da esfera celeste. Falamos da esfera terrestre primeiro, lembra? Equador, meridiano ou uma linha de navegação ortodrômica, certo? Já na esfera celeste, que é mais importante agora em navegação astronômica, né? O que nós temos aqui? Vamos ver quais são os... E aqui nós temos o triângulo de posição que dá para ver claramente, ó, o polo elevado, o astro, esse Ezinho aqui é um astro, a estrela e o zênite, né? Então aqui está o nosso triângulo esférico de posição. Mas como ele é formado, lembra? Para ser um triângulo esférico, os seus lados têm que ser arcos de círculo máximo, né? E vamos ver aqui então aqueles círculos máximos, nós vimos acho que 8, né? Nem todos estão listados aí, porque nessa esfera celeste, o que digamos assim é possível observar, né? O que é a esfera celeste, né? A esfera celeste é a imensa esfera oca de raio infinito, né? Concêntrica à Terra e tendo seu eixo também na mesma posição da esfera celeste, onde todos os astros estão projetados. Lembra nessa bola aqui que eu falei que a gente colocaria aqui nossa esfera celeste lá dentro, porque ela é uma imensa esfera oca de raio infinito, a nossa Terra vai virar um pontinho aqui, certo? Mas nem por isso deixa de ter esse observador lá, o cidadão lá. Então esse cidadão tem latitude e tem longitude. Ele está numa posição da Terra. E aqui nessa esfera celeste a gente tem como perceber pelo menos a latitude. Mas vamos ter que, digamos assim, a longitude a gente vai ver que ela não está definida aqui pelos ciclos máximos, né? A não ser que eu projetasse aqui o meridiano celeste de Greenwich. Mas efetivamente nesse desenho da nossa esfera celeste, ou esfera local, como queiram chamar, né? Não tem aqui o meridiano celeste de Greenwich. Só tem o meridiano celeste local, que é esse aqui, é esse que está projetado. Então, pessoal, esse é uma esfera celeste, certo? Como eu falei, é a trigonometria. Esse é o tipo do trabalho que eu, digamos assim, peço para vocês fazerem, caso a gente volte a ter aula presencial, será o trabalho exigido, que valerá 2 pontos na prova. Então, a esfera local, a esfera celeste, projetada aí na tela do seu computador, tá certo? Então, olha só, o que é aqui o nosso meridiano celeste do observador, né? O meridiano celeste do observador é aquele que passa pelos polos, né? O polo celeste norte, polo celeste sul, pelo zênite e pelo nadir, tá certo? Ó, aqui está, tá? Então, aqui nós vamos ver que nessa figura, ó, esse círculo máximo horizontal, onde está aqui o cidadão aqui, é o nosso horizonte verdadeiro. Horizonte verdadeiro. Horizonte verdadeiro é aquele horizonte que eu falei a vocês, que quando a gente está aqui na Terra, né, a gente está aqui sobre uma esfera, então o nosso horizonte real aqui, onde a gente está, ou a gente vai para o mar, é um horizonte chamado de horizonte visual, uma figura cônica, né? Aqui não, mas para que eu possa trabalhar navegação astronômica, foi criado um plano na altura do olho do observador, passando pela linha zênite nadir de onde você está, certo? E depois reduzindo esse plano, um plano aparente, um horizonte aparente, até o centro da Terra. E o centro, então, fica esse aqui, fica o horizonte verdadeiro desse cidadão aqui, onde ele estiver na Terra, projetado lá no centro da Terra. E aqui a gente tem, então, certo? Horizonte verdadeiro. No horizonte verdadeiro, então nós já temos aqui 2 ciclos máximos, o o meridiano celeste do observador e o horizonte verdadeiro, que é o quê? Um ciclo máximo da esfera celeste perpendicular à linha zênite nadir. É o único ciclo máximo possível aí nessa esfera celeste. Só ver aí, para passar no centro, só ele pode ser aqui certo? Tá? Então nós temos aqui nosso equador celeste. Agora aqui, para a gente ver essa linha aqui, ó,
Essa linha aqui vai chamar de Polo Celeste Norte, Polo Celeste Sul, é que vai chamar eixo do mundo. Mas antes dela tem essa outra linha que liga Zenit e Nadir, lembra? Está escrito aqui embaixo. A professora Laís chegou a comentar com vocês, é a vertical do astro, que é uma linha, a linha de prumo. Se vocês pegarem uma linha de prumo em frente a vocês, ela vai projetar lá em cima o Zenit, lá embaixo o Nadir. É a linha vertical. Depois a gente vai ver que tem o círculo vertical do astro. Esse é outro problema, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas essa linha aqui, Polo Celeste Sul, Polo Celeste Norte, como ela foi traçada aqui nessa esfera celeste? Vocês acreditem a princípio que, como eu falei a vocês, se aqui é o Polo Celeste Norte, porque a estrela polar estaria nessa posição. Então, como eu já disse a vocês, a gente vai ver que é fácil de identificar, é fácil de comprovar por semelhança de triângulo, esse ângulo formado entre o horizonte verdadeiro do observador e a linha que ele vê lá no céu, que ele observa a estrela polar, a altura da estrela polar, ou do polo celeste em relação ao horizonte dele, corresponde à latitude dele, tá certo? Então, para esse observador aqui, ó, se a gente disser que vamos dar um número aqui, 40 graus, digamos que isso aqui seja 40 graus, então significa que esse observador tem a latitude de 40 graus norte. Tá certo, pessoal? Vamos dar um número só para chutar. Não sei exatamente quanto é esse ângulo aqui, mas vamos dizer que seja 40 graus. E por que é norte? Porque aqui, acima do horizonte verdadeiro, o polo que está determinado aqui é o polo celeste norte, não o polo celeste sul. Então, o polo celeste sul é o polo abaixado e o polo celeste norte é o polo elevado. Então, aqui, a latitude desse observador, 40 graus norte, assim, numa carteação aí, tá certo, pessoal? Então, tendo aqui o eixo da Terra, né, lembrando que o eixo da Terra, né, vai ser na mesma posição que o eixo da esfera celeste, certo? Então, o eixo da esfera celeste, essa que liga o Polo Celeste Norte e o Polo Celeste Sul, também aqui na Terra está coincidente com ele, o eixo da Terra, tá? Então, o que a gente sabe dessa linha verde aqui, esse círculo máximo verde aqui? É o equador celeste. Equador celeste é um círculo máximo muito importante e ele é também perpendicular ao eixo da Terra, né? Perpendicular ao eixo da Terra. Então aqui, ó, exatamente ele é desenhado dessa forma aqui, ó, porque o eixo do mundo está inclinado aqui cerca de 40 graus. Então a gente vê que o eixo da Terra está inclinado e o equador celeste, que é a projeção do equador terrestre lá na esfera celeste, também está inclinado, fazendo um ângulo aqui, né? Se a gente vê, ó, fazendo um ângulo para o sul aqui, de 40 graus também. Se a gente vê aqui, né? Esse aqui é 40, aqui também vai ser 40, e do lado de cá vai ser 90 mais 50, né? Tá certo? A gente vai ver que esse ângulo aqui, ó, não, aqui vai ser, não vai ser 40 não. Ele faz um ângulo aqui de, vamos ver aqui, ó, esse aqui corresponde, esse aqui corresponde à colatitude, aqui a latitude então corresponderia à colatitude, 50 graus aqui. Então esse é o ângulo que o meridiano, que o equador celeste do observador faz com o horizonte verdadeiro aqui, ó, 50 graus, tá certo? Já que do zênite até o equador nós teremos exatamente a latitude, tá bom, pessoal? Então, mas o importante é reconhecer esse círculo máximo aqui, certo? Mais um círculo máximo. Então nós já temos, ó, temos o meridiano celeste do observador, o horizonte verdadeiro, né? Horizonte verdadeiro do observador, temos o equador celeste, certo? Já temos 3 círculos máximos. Vamos ver os outros agora que dizem respeito à estrela, ao astro. Primeiro, o círculo horário do astro. Como é que era a definição de círculo horário do astro? É a mesma de latitude. Passa pelos 2 polos e passa pelo centro do astro. Então, isso aqui, ó, é um círculo horário do astro. Lá que aqui está só a metade dele. A outra metade seria lá por trás, tá certo? Então, está aqui círculo horário do astro. Passa nos 2 polos e passa na estrela. E é a mesma definição de meridiano do observador. A diferença é que meridiano do observador é fixo. O círculo horário do astro, nesse momento, nessa esfera celeste, está fixa, mas normalmente não. Essa estrela vai andando de leste para oeste a cada segundo. E o que significa andar de leste para oeste? Então vamos lá, vamos voltar aqui
ao horizonte verdadeiro, né? Por que aqui é o norte? A professora Laís explicou para vocês como é que é o norte no horizonte é encontrado, pela projeção do polo celeste nesse horizonte. Então, a projeção do polo celeste norte projetado aqui nesse observador é que deu que essa aqui é o ponto cardial norte, o ponto cardial sul é 180 graus defasado, 90 graus para a sua direita, a contagem do ponteiro dos relógios é o leste, está lá um L, né? E diametralmente oposto o oeste. Então, ó, lá é o leste e aqui é o oeste. Então, esse astro aqui, ele tem um círculo diurno do astro, lembra? Sempre de leste para oeste. Ele nasce aqui, aí sobe até aqui o meridiano superior do observador, e nesse ponto aqui ele foi fotografado, certo? E depois ele continuaria aqui, se poria iria até o meridiano inferior do observador e ia voltar a nascer novamente, tá? Então, verificar aqui o círculo diurno do observador, a gente tentou mostrar naquele filme anterior, tá certo? Então é mais difícil de ver aqui. Aqui o que a gente vê é só o astro parado e temos então o círculo horário do astro aqui, certo? Círculo horário do astro. E finalmente vemos o vertical, o ciclo vertical, que passa pelo zênite, pelo nadir e pelo astro. Então, com isso a gente concluiu aqui todos os ciclos máximos possíveis de serem vistos. Aqui a gente não consegue ver nem a eclíptica, né? E nem o círculo diurno do astro a 0 grau. O círculo diurno do astro, esse astro, se ele estivesse aqui sob o equador celeste. Aí, se ele estivesse sob o equador celeste, ele seria também um círculo máximo da esfera celeste. Mas agora, vendo aqui efetivamente o triângulo de oposição, vamos lá. Então, aqui é o meridiano superior do observador. Olha só, do polo até o zênite, eu vou ter, olha só, se do zênite até o equador celeste a gente tem o que chamamos de latitude, quanto vai ser do zênite até o polo? Vai ser a colatitude, 90 menos a latitude, certo? Aqui nesse esse outro lado do triângulo esférico de posição, que é o círculo horário do astro, a gente vai ver que o astro aqui, como eu disse a vocês, a gente vai ter uma coordenada horária, que é medida sob esse círculo horário do astro, a partir do equador celeste até o astro. Então, essa medida aqui vai ser medida exatamente de declinação. No caso aqui, declinação norte, porque está no hemisfério norte. A declinação a gente vai ver que corresponde à latitude do astro na esfera celeste. E a gente vai ver que o que forma aqui o lado do triângulo esférico o lado que forma o triângulo esférico de posição é 90 menos a declinação, que a gente vai chamar, nesse caso, de distância polar. Nesse caso não, ele é sempre chamado de distância polar. A diferença é que aqui é o complemento da declinação, mas esse astro, em vez de estar aqui, podia ser um astro aqui embaixo, aqui um astro, certo? No hemisfério sul. Daí, então, a distância polar seria 90 mais a declinação. Já o terceiro lado é sobre o vertical, o círculo vertical do astro, e vai se chamar distância zenital, tá certo? Então aqui está, a gente dá o nome aos burros aqui, dá o nome aos lados, né? Aqui está, esse lado aqui vai ser o lado da colatitude, aqui vai ser o lado da distância polar e aqui da distância zenital, tá certo? Então, depois vamos ver essa figura mais vezes futuramente, porque é uma figura importante para vocês entenderem esse emaranhado, essa macarronada de ciclos máximos aí, tá certo, pessoal? Então, dando continuidade agora, vamos ver o nosso sistema de coordenadas astronômicas. Olha lá, posição na superfície da Terra, só para falar mais uma vez das coordenadas geográficas, né? Como eu disse, a gente vai usar 4 sistemas de coordenadas, geográfica e 3 astronômicas, ciclos máximos fundamentais, equador e meridiano de Greenwich. E na navegação astronômica teremos esses 3 sistemas, coordenadas horárias, equatoriais ou uranográficas, horizontais ou azimutais, que a gente vai ver aí ao longo das aulas. Vamos então dar início a coordenadas horárias. O sistema de coordenadas horárias tem 2 ciclos máximos fundamentais, que um é o equador celeste e o outro é o meridiano celeste do observador, o segundo ciclo máximo que corta ortogonalmente o equador celeste. E as coordenadas horárias são declinação e ângulo horário. Vamos ver o que são essas coordenadas. Declinação. Declinação de um astro é o comprimento do arco do ciclo horário situado entre o equador celeste e a posição do astro, medido para o norte ou para o sul, a partir do equador celeste de 0 a 90 graus.
A declinação é designada norte ou sul, conforme o astro se encontre no hemisfério norte ou no hemisfério celeste sul. A declinação na esfera celeste corresponde à latitude na Terra. Tá, pessoal? Então, declinação, essa é a definição, já disse para vocês. E já mostrei naquele slide, vou tornar a mostrar. Aqui está. Aqui nós temos também uma esfera celeste e uma esfera local, com dois astros, né? Um Sol e uma estrela. O Sol, agora aqui, o que tem de diferente aqui em relação àquele outro desenho é que aqui o ciclo máximo horizontal não é mais o horizonte verdadeiro, e sim o equador celeste, né? Então aqui, ó, a linha vertical aqui, o polo norte e o polo sul, aqui está o equador celeste. Aqui nós temos um Sol, certo? No polo celeste norte, né? com declinação norte, né? Porque ele está no hemisfério norte, e nós temos uma estrela no hemisfério sul, tá certo? E como é que é medida a declinação, então? É medida sob os seus círculos horários, né? Aqui, ó, círculo horário do astro, como a gente falou, é a mesma definição de meridiano, só que é móvel. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter a declinação norte do Sol e aqui a declinação sul dessa estrela. Tá certo, pessoal? E o ângulo horário, que eu já disse a vocês que pode ser ângulo horário local, ângulo horário de Greenwich, né? Tá aqui, ó, ângulo horário de um astro é o arco do equador celeste entre o meridiano celeste e o ciclo horário do astro, medido para o oeste. O que quer dizer medido para o oeste, pessoal? É sempre de leste para o oeste. Nós vamos ver que isso é muito importante na nossa aula, na nossa conversa. A gente vai ver isso no diagrama de tempo, que nós temos que definir exatamente onde é leste e oeste. Ou seja, se você pegar, eu estou aqui, estou olhando para o norte e lá atrás é o sul, certo? Então, um meridiano terrestre que passa no meu pé projetado lá em cima, está exatamente aqui na minha cabeça. Então, esse meridiano define o que é leste e o que é oeste para mim. Então, eu tenho que saber. Um pouquinho para cá é leste, um pouquinho para cá é oeste. Leste para oeste. Então, os astros caminham daqui para lá. Tá certo, pessoal? Medido para o oeste de 00 a 360. Então, todos os ângulos horário local de Greenwich são medidos de 0 a 360. O ângulo horário é denominado ângulo horário local, quando a origem é o meridiano local, e qualquer, ou seja, principalmente do observador que nós estaremos trabalhando. E ângulo horário em Greenwich, quando a origem é o meridiano de Greenwich. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, ângulo horário, aqui nós temos o meridiano celeste, esse verde, novamente temos uma esfera celeste onde o ciclo máximo horizontal não é, novamente, o horizonte verdadeiro, e sim o equador celeste, né? Tá aqui, ó. Mas então temos o meridiano celeste, meio meridiano celeste, né? O certo seria aqui por trás, meridiano é um ciclo máximo, né? Temos o Sol aqui, lembra aquele Sol que estava lá com declinação norte, temos essa estrela aqui com declinação sul. E a partir daqui, então, onde é que a gente conta, então? O que é ângulo horário? É o ângulo medido no equador celeste, que é esse aqui, certo? Desde do meridiano celeste até o ciclo horário do astro. Até aqui, então é esse aqui, está marcando aqui, mas na verdade a medida correta aqui, ó, esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, tá certo? Já dá o que? Mais ou menos uns 100 graus, né? 100 graus mais ou menos aqui, a gente vai lá, aqui dá uns 40, aqui dá uns 50, 100 graus. Já o Sol, lembrem que é sempre, ó, por que é leste para oeste aqui novamente? Porque é para oeste, ó, norte é lá, o sul é lá, então o leste está do lado de cá, é daqui para lá, tá certo? Daqui para lá. No caso do Sol, que está bem pertinho já, né? Bem pertinho do meridiano celeste, então por que eu não posso medir daqui para cá? Não, porque ângulo horário de Greenwich tem que ser medido de leste para oeste, no equador celeste, né? Então é todo esse ângulo aqui, ó, vai daqui até aqui, tá certo? É mostrado aqui em cima, mas na verdade ele é medido sob um ciclo máximo, tá certo, pessoal? Então, esse ângulo aqui corresponderia a cerca de 340 graus, tá certo? O ângulo horário de Greenwich, já o ângulo horário local seria em torno de 100 graus, tá, pessoal? Ó, o ângulo horário local seria em torno de 100 graus e o ângulo horário de Greenwich, 340 graus. Todos dois medidos, como eu falei, aqui, sobre o equador celeste. Aqui está o ângulo horário local da estrela e o ângulo horário local do Sol. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Sistema de coordenadas horárias, ciclos máximos fundamentais, equador celeste e meridiano celeste do observador. O sistema permite fixar a posição de um astro na esfera celeste em um instante t. A esfera celeste que eu falei a vocês, que pode ser tanto, né,
visualizada com o horizonte na horizontal ou como o equador na horizontal. Isso aí que dá uma certa confusão em termos de visualização. Em um instante T, ou seja, a gente tira uma fotografia, tendo como referência o equador celeste e o meridiano superior, que são os dois ciclos máximos que se cortam ortogonalmente, do lugar onde se encontra o observador, né? As coordenadas horárias, ângulo horário local AHL, chama-se assim, é o ângulo horário que tem como origem o meridiano superior de um lugar. E ângulo horário em Greenwich, AHG, é o ângulo horário que tem como origem o meridiano de Greenwich. Aqui, ó, ângulo horário local, olha só, vamos ver, novamente aqui repetindo aqui, né, ó, o meridiano celeste do observador, certo? Como é que foi medido esse HL aqui? Desde o meridiano celeste do observador até o ciclo horário do astro, que passa por essa estrelinha aqui com declinação sul, né? Tá? Já que aqui é o equador celeste, lá o polo norte celeste, aqui é o polo sul celeste, né? Então tá aqui está medido no equador, desde aqui do meridiano celeste local, meridiano do observador, até o ciclo horário do astro. E o do Sol é também parte daqui e vai, né, dar essa volta toda até lá. A gente já tinha dito, mais ou menos 100 graus aqui o HL da estrela e 340 graus do Sol, tá certo? E aqui agora, se tivéssemos um meridiano de Greenwich, como seria a medida desse AHG? Seria da mesma forma, né? Desde o meridiano de Greenwich até o ciclo horário do astro, medido no equador celeste, tá certo? Sem uma dúvida. E do Sol da mesma forma, partindo aqui do meridiano de Greenwich, a gente substituiu, digamos que seja o cidadão esteja em Greenwich, então a longitude dele é 000, né? Então, partindo daqui, vai dar os mesmos valores de AHG aqui, 100 graus, para essa estrela com declinação sul, e para o Sol 340 graus de AHG, tá certo? Agora vamos misturar tudo, pessoal, novamente. Agora temos aqui, ó, em verde nós temos o nosso meridiano de Greenwich, e temos aqui nesse desenho, nessa esfera celeste, dois meridianos superiores, um que está a oeste de Greenwich, digamos que fosse aqui o que passa no Ciaga, esse aqui, tá certo, ó? Esse aqui, meridiano, aqui está o Z, olha lá, tá vendo uma projeção aqui desse observador que está lá no centrinho da esfera celeste, e tem um outro que está lá no outro meridiano celeste, que está a leste de Greenwich. Então nós temos dois observadores aqui, um a oeste de Greenwich e um a leste de Greenwich. Para esse aqui a oeste de Greenwich, que seja Greenwich, se fosse o Ciaga, por exemplo, o que nós teríamos? O HG, ângulo horário de Greenwich dessa estrela, partiria aqui no equador celeste, desde o meridiano celeste de Greenwich até o ciclo horário do astro, certo? Já o HL partiria aqui do meridiano superior do observador até o ciclo horário do astro, medido aqui também no equador celeste. E a longitude? Como é que se mede a longitude de né, na esfera celeste? É a projeção da longitude aqui na Terra. Projeção, então é medida no equador celeste, medida entre o Greenwich, entre o meridiano de Greenwich e o meridiano superior do observador. Por isso que é esse desenho aqui. E aqui a gente vê uma fórmula muito fácil de ser identificada, né? Aqui, ó, que o HL corresponde ao HG menos a longitude. Então, para um observador a oeste de Greenwich, o ângulo horário local dele corresponderá sempre ao ângulo horário de Greenwich menos a longitude oeste. Tá? Já para um observador que esteja lá em Roma, por exemplo, na Itália, né? Tá aqui, ó, a gente viu aqui esse Z projetado, aqui está. Então, onde é que estão aqui o HG desse astro aqui? Parte aqui do meridiano celeste de Greenwich até o astro, igualzinho aquele lá, né? Tá aqui. O HL vai partir de lá, vai partir do meridiano superior do observador até lá. Já a longitude, né, em vez de vir para cá como veio esse, vai ser aqui medido no equador celeste, que é a projeção do equador terrestre, desde o meridiano de Greenwich até o meridiano do observador. E aqui a gente observa que o HL, nesse caso, será o HG mais a longitude. Tá certo, pessoal? Por que é importante essas relações HG e HL? Porque eu vou dizer a vocês que no nosso almanaque náutico, né, que é o extrato do almanaque náutico que a gente vai começar a ver aí, tanto para astros como
planetas, Sol e Lua, a gente tem no nosso almanaque náutico, é o almanaque náutico, cadê o almanaque náutico verdadeiro? O almanaque náutico 2020, esse aqui, ó. Então a gente tem nesse almanaque náutico aqui todos os HG declinação para estrelas não, para planeta, Sol e Lua, desde 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o primeiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição vai depender dessa compreensão, vai ser praticamente o HL. Na verdade não é o HL, é um ângulo no polo, que a gente vai explicar para vocês daqui a pouco. Mas então eu preciso ter sempre essas relações prontas para fazer, porque o HG e a longitude eu consigo pela hora da observação e pela posição que eu vou ter que ter, a posição que eu fiz, né? A posição estimada que eu fiz daquela observação. Então o HG e a longitude eu tenho, e daí eu consigo o HL. Então o ângulo horário local é conseguido através dessas duas relações. Se eu estiver a oeste de Greenwich, vai ser HL igual a HG menos a longitude. Se eu estiver a leste de Greenwich, vai ser HL, vai ser o HG mais a longitude. Tá certo, pessoal? Lá está. Então, o HL é sempre uma relação de HG mais ou menos a longitude. Se for a oeste, é menos. Se for a leste, é mais. Tá certo? E, finalmente, a distância polar. Sobre ângulo no polo, a gente vai ver só na próxima aula. Né? Mas vamos ver aqui o que é a distância polar, que eu já comentei com vocês lá naquele ciclo, naquela esfera celeste, esfera local. Arco do círculo horário entre o polo elevado e o astro, medido a partir do polo elevado com amplitude de 0 a 180 graus. Tá certo? Então aqui, ó, como eu disse a vocês, arco de ciclo horário entre o polo elevado e o astro, medido a partir do polo elevado com amplitude de 0 grau a 180 graus. Desculpa, eu não falei com da esfera celeste, eu tinha falado da declinação, não da distância polar. Distância polar, então, eu comentei só que a distância polar seria um dos lados do triângulo esférico de posição. Então vamos pensar nesse desenho aqui, ó, olha só, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, ou proximidades, então, todos aqui que estamos na aula, estamos com latitude sul. Qual é o nosso polo elevado? Polo elevado sul, polo celeste sul, certo? Então, se o nosso polo celeste sul é o polo celeste elevado, vamos pensar qual é a distância polar da estrela polar para todos nós. A distância polar, a latitude da distância polar, vamos considerar que seja 90 graus norte. Se ela está 90 graus norte, nosso polo elevado é o sul, então a nossa distância polar da estrela polar é desde o polo celeste sul até 90 graus. Então a distância polar da estrela polar para todos nós aqui que estamos assistindo a aula, que estamos no hemisfério sul, é 180 graus, tá certo? Então distância polar é isso, é o arco do círculo horário, ou seja, medida num ciclo máximo, entre o polo elevado do observador e o astro, medido a partir do polo elevado com amplitude de 180 graus. É muito importante, é como eu falei a vocês, se nós estivéssemos aqui, né, aqui no Rio de Janeiro, o ciclo horário do astro, se a estrela polar estivesse aqui, a nossa medida é desde lá do polo elevado sul até o polo celeste norte, tá certo? Então esse aqui é o ciclo horário do astro, né? Aqui nós estivéssemos aqui no Rio de Janeiro, a medida seria desde o polo celeste sul até o polo celeste norte. E a distância polar, por conta disso, né, ela pode estar no mesmo meridiano do observador ou meridiano contrário. Quando acontece isso, ó, se a declinação do astro for de mesmo nome que a latitude do observador, ou seja, o astro e o observador estejam no mesmo meridiano celeste, como é o caso daquele desenho que a gente mostrou a vocês lá, então a fórmula para chegar na distância polar é 90 menos a declinação. O símbolo da distância polar é um P minúsculo, pessoal, tá? Mas, se por acaso o astro estiver no outro meridiano celeste, né, se a declinação for de nome contrário da latitude, se eu estiver aqui no hemisfério sul e o astro, por exemplo, for Arcturus, né, for Betelgeuse, então que está no hemisfério norte, a distância polar será 90 mais a declinação. Tá bom, pessoal? Aqui, a distância polar, como é que nós temos aqui? Ó? Temos polo norte, polo sul. Aqui está mostrando nesse desenho, já mostra então, além do equador celeste que está na horizontal, mostra o zênite nadir, certo? O zênite nadir e o equador, e o horizonte verdadeiro, né? Lembra aqui, ó, projeção do norte lá em cima, projeção do sul aqui embaixo, tá certo? Aqui está, e já que o norte é lá, o leste é aqui, o encontro
horizonte verdadeiro com o equador celeste aqui vai ser o leste, e lá atrás vai ser o oeste, já que lá é o norte. Eu, olhando para lá, minha direita para cá, esquerda para lá. E a gente tem duas estrelinhas aqui, essa aqui com declinação norte e essa aqui com declinação sul, tá certo? Vamos ver então as duas distâncias polares dessas duas estrelas aqui, tá? Olha lá, nesse caso, ó, já que esse cidadão aqui, ó, já que o horizonte dele é esse aqui, e qual o polo que está acima do horizonte? Polo celeste norte. Então, a latitude dele é norte. Como essa estrela ela está abaixo do equador celeste, ela tem a declinação sul, então vai ser 90 mais a latitude. Então, são nomes diferentes. A latitude e a declinação de nomes diferentes. Já esse aqui não. Esse aqui está, certo? Olha lá. Distância polar, 90 mais a declinação. Já esse aqui não, já está. Esse aqui tem declinação norte para um observador com latitude norte. Então, 90 menos a declinação. Tá certo, pessoal? Agora eu fiz esses exercícios aqui, pessoal, olha lá. Exercício na esfera local. 3 exercícios muito simples, que é para a gente poder... E eu vou resolvê-los mostrando aqui para vocês, vai levar mais uns 5 minutos só de aula, né? E depois eu espero que vocês entendam que é importante a gente já adiantar isso aqui, porque tem muita matéria ainda pela proa, certo? Vamos lá. Olha só. Sistema de as coordenadas terrestres seria um observador na latitude 40 norte e longitude 000 graus, ou seja, um observador em Greenwich, né? E o astro teria um AHG, ângulo horário de Greenwich, né? O que é ângulo horário de Greenwich? A medida entre o meridiano celeste de Greenwich e o círculo horário do astro de 45 graus. E a longitude 30 graus norte. Então, tá esse observador de 40 norte, né? Então, a gente vê aqui, pede-se o HL e a distância polar. Vamos lá, eu vou passar direto para aquele, depois eu vejo esses outros dois aí. Vamos ver aqui, então, como será essa resolução, pessoal. Olha lá, o que nós temos aqui, ó. Então, nós temos que o observador, né? Esse meridiano superior do observador, além de ser o meridiano superior do observador, ângulo seria o meridiano celeste de Greenwich também, certo? Meridiano celeste do observador, já que a longitude é 0 grau, tá certo? Então, para a gente saber o HL, esse astro aqui, ele disse que o HG, a medida entre o meridiano celeste de Greenwich, medida aqui no equador celeste, até o círculo horário desse astro, corresponderia a 45 graus. Se isso aqui corresponde a 45 graus, repetindo, pessoal, aqui nós temos então o nosso... Desculpa aí, eu fiz o desenho lá no outro. Aqui nós temos um meridiano celeste do observador que corresponde ao meridiano celeste de Greenwich, né? Então aqui está aquele desenho que a gente viu lá, para tentar explicar a vocês esse resultado do problema. E diz que o HG é 0,45, então que seria o ângulo horário de Greenwich? Aqui nós temos então esse círculo maior aqui, né? É o próprio meridiano de Greenwich, já que ele se superpõe ao meridiano celeste do observador, e aqui está ligando o polo ao outro esse astro aqui, que então esse ângulo aqui seria HG. O HG parte do meridiano celeste meridiano de Greenwich celeste até o círculo horário do astro, 0,45. Então, se aqui corresponde a 0,45 AHG, ângulo horário de Greenwich, quanto seria o HL? Nesse caso, o HL vai ser do mesmo valor do HG. Então, nós temos que o HG é 0,45, o HL também é 0,45. Já a declinação que ele deu para a gente foi de 30 graus. Se essa declinação, que é medida no círculo horário do astro, do equador celeste até o astro, é 30 graus, quanto vai ser a distância polar? 90 menos 30, que é 60. Vamos ver se a gente acertou, então. A resposta está no slide seguinte. Olha lá, a resposta, HG 0,45, como eu falei para vocês, e a distância polar 60 graus, 90 menos 30, tá bom? Vamos voltar lá, a gente vê o segundo problema. O segundo problema é o seguinte, mas se a longitude, em vez de ser 000, for 15 oeste, onde estará
se a longitude for 15 oeste, a gente vai ter que visualizar naquele desenho onde está o meridiano celeste de Greenwich, com 15 graus oeste. E as coordenadas horárias forem HG 060 e declinação 32 norte, quanto será o HL e a distância polar? Vamos lá ver então. Olha lá. Voltando aqui ao desenho, então, olha só, o importante é entender que, olha só, esse aqui é o meridiano superior do observador, passa pelo zênite, pelo nadir do astro. Se a longitude é 15 graus oeste, significa que esse cara ele está 15 graus a oeste de Greenwich. Então, o meridiano celeste de Greenwich está 15 graus a leste dele. Então, como a gente falou aqui no nosso horizonte verdadeiro, o leste é lá dentro, é dentro do quadro, né? Então, ó, 15 graus seria aqui. Como é que seria aqui para dizer, se eu fosse desenhar nesse desenho aqui o meridiano celeste de Greenwich? Partiria daqui, passando nesse ponto e depois indo lá para o polo, e depois passando aqui por cima, tá? É 15 graus antes de chegar aqui, já que ele tem a longitude de 15 graus oeste, tá certo? Ó, se Greenwich passa aqui, esse ângulo é daqui até aqui são 15 graus e o meridiano celeste do observador está 15 graus a oeste de Greenwich, já que o leste é aqui, tá certo? Então, se o HG é quanto que o HG que foi dado lá? O HG é 060, então aqui, ó, aqui é 15 e aqui corresponde a mais 45, então para ser 60, né? 15 mais 45, 60. Se o HG é 060, o HL vai ser 60, vai ser 60 menos 15, tá certo? Os 15 da longitude, vai ser 45, 045 vai ser o HL. E a declinação, se essa declinação aqui foi 32 graus, nós sabemos que o P, nesse caso, vai ser também 90 menos 32, 58 graus. Vamos ver se a gente acertou o segundo problema, pessoal. Lá está. HG. Segundo problema, né? Ó, HL vai ser HG menos a longitude, 45 graus. E a distância polar, 90 menos a declinação, 58 graus. Tudo bem, pessoal? Voltando mais uma vez para ver o terceiro e último exercício da aula, certo? Prometo a vocês que vão encerrar já. Olha lá, o terceiro é esse aqui. Finalmente, se a longitude, em vez de ser 15 oeste, ou 000, for 15 leste, e as coordenadas forem 060, o HG 060, e a longitude 28 norte. Quanto será o HL e o P, né? Então, aqui, em vez de ser 15 oeste, vai ser 15 leste a longitude do observador. Vamos ver como é que fica isso aqui agora. Olha só, como a gente viu, né, quando era 15 oeste, o meridiano de Greenwich passava aqui, porque o observador estava 15 graus a oeste de Greenwich. Agora, para ser 15 graus a leste, então o Greenwich tem que passar 15 graus depois aqui do meridiano do observador. Então, se eu traçar o meridiano celeste de Greenwich, ele parte aqui, passa num ponto aqui 15 graus defasado e vai lá para o polo, e passa lá por trás, tá certo? Então, o Greenwich passa nessa posição aqui. Se o HG dele é 060, então significa que esse ângulo daqui até aqui, ângulo horário de Greenwich, é medido no equador celeste, desde o meridiano celeste de Greenwich até o círculo horário do astro. Então, se isso aqui corresponde a 60, o HL vai ser esses 60 mais esses 15 da longitude, vai ser 75 graus, tá certo? Então, a HL 075. E a declinação, já no caso aqui, ele mudou o valor lá, disse que essa declinação valeria 28 graus norte, então 90 menos 28 vai ser 62 graus. Vamos ver se a gente acertou o último exercício. Lá está. Resposta do terceiro, né? Está aqui, ó. HL vai ser HL mais a longitude, 60 mais 15, 075. E a distância polar, 90 menos a declinação, como foram todos os outros, 90 menos 28, 62 graus. Tá, pessoal? É importante que vocês digamos assim, se familiarizem com esse dado, porque a próxima aula que a gente vai dar vai ser sobre diagramas de tempo e vai entrar ainda o ângulo no polo, que é importante que seja compreendido. É mais um elemento, não vai ser só a distância polar e o HL, vai ter também um ângulo no polo. É importante que vocês conheçam. Então, muito obrigado pela atenção, eu agradeço aí a atenção de todos, espero que tenha feito me compreender. Eu sei que não é muito fácil aí essa aula gravada, mas eu estaria à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado e até a próxima.